Daniel capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos ler, mas vamos observar os detalhes de todo esse capítulo. A visão sobre um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira na sua força, quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Bem, irmãos, vamos nesse momento orar ao nosso Deus, e em seguida observar alguns detalhes desse texto. Oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos aqui
mais uma vez para adorar o Senhor, engrandecer o Teu nome e aprender mais acerca da Tua palavra, do Teu governo soberano e absoluto sobre todas as coisas. Dá-nos a Tua graça, para que compreendamos a cada momento a Tua vontade, o Teu querer, em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, livro do profeta Daniel. Confesso aos irmãos que eu nunca tinha estudado este livro como nos últimos dias, e tenho aprendido muita coisa neste livro. A primeira e a principal delas é que nesse livro Deus destaca repetidamente a fragilidade dos reinos mais poderosos do mundo e a sua transitoriedade. O reino dos homens, eles passam, sempre passam. Só há o reino que persiste e persistirá para sempre, que é o reino de Cristo, que é o reino de Deus. A gente percebe isso desde Gênesis até Apocalipse, é uma verdade irrefutável. Os homens morrem, os homens têm pouco tempo de vida sobre a terra. Neste livro nós já vimos o sonho da estalta, que destaca em suas partes os governos que viriam depois de Nabucodonosor, a grandeza desses governos. Nós vimos a queda da grande árvore, que se referia ao próprio Nabucodonosor, que ficou louco. Depois Deus deu a graça dele recobrar o seu juízo, quando ele foi humilhado. Nós vimos a inscrição na parede, a escritura na parede, onde o filho dele zombava dos objetos sagrados em um banquete, e ele morreu naquele banquete. Nós vimos o primeiro sonho de Daniel, que foi os 4 animais, onde ele viu 4 animais, referindo-se a 4 reinos, ou aos reinos que viriam desde Nabucodonosor, o leão com asas, o leopardo depois, e subsequentemente o urso, e depois o leopardo. Então nós vimos nessas figuras de linguagem do sonho de Daniel a explicação também do reino passando para outro reino. E aqui nós temos exatamente Daniel falando, relembrando uma visão depois daquela outra que ele tinha descrito dos animais, E nessa visão ele vê um carneiro e um bode. Aí no versículo 1 do capítulo 8 ele diz assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar. Então ele está relembrando aqui, nos dias de Ciro, já nos dias do rei da Pérsia, dia de Dário, ele está relembrando aqui que teve uma outra visão depois daquela que eu tivera a princípio, que eram os 4 animais, o leão com asa, o urso, o leopardo e a outra besta cheia de cabeças, E nós temos aí que ele começa a dizer: eu tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, uma das cidades mais fortes. Cidadela é uma palavra usada para fortaleza, era como se fosse uma capital de um império forte. Ele diz que no sonho ele parecia estar na cidade de Suzã, na cidadela, na fortaleza, que é província de Elão, ele vai dizendo o local, e vi que estava junto ao rio Ulai. O Salmo 137 fala do povo de Israel cantando sobre um rio.
às margens do rio da Babilônia, né, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E aqui Daniel estava também à beira de um rio, junto ao rio. O versículo 3 diz que ele levantou os olhos e viu. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Ele viu um forte carneiro com 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que outro, e o mais alto subiu por último. O mais alto subiu por último. Ele viu um carneiro com 2 chifres. Um chifre era muito mais alto, o segundo chifre tinha subido por último, né? E esse carneiro versículo 4, ele diz que esse carneiro dava marradas. O que é marradas? Chifradas, né? Era um carneiro bravo. Ele dava cabeçada para um lado e para o outro. Tá vendo aí o versículo 4? Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. O carneiro fazia tudo o que ele queria. Ele dava cabeçada nos outros animais, e nenhum animal tinha força para resistir a ele. Nenhum animal conseguia resistir àquele carneiro. Ele fazia o que ele queria. Ele se engrandecia. Ele vencia todos os outros animais. Daí, o que é que acontece? Versículo 4 diz que ele fazia segundo a sua vontade. Ninguém conseguia vencer, colocar obstáculo, deter a força daquele carneiro. Versículo 5 diz: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. De repente ele vê um bode vindo de uma outra região mais distante, mais do ocidente. E esse bode vem com um grande chifre entre os olhos, né? Parecendo um unicórnio, né? O bode ele tem chifre dos lados assim, né? 2 chifres, né? Mas esse bode era diferente. Ele tinha um grande chifre, parecendo um chifre de um unicórnio, de um rinoceronte, né? Entre os olhos, um chifre grande entre os olhos. E esse bode vinha sem tocar o chão. É como se ele viesse numa alta velocidade que nem tocava o chão. Lembra lá do leopardo da parábola do sonho anterior? O leopardo ele corre tão rápido que tem hora que ele parece que nem toca o chão. Então esse bode é a figura do mesmo leopardo. Rápido. Assim como a figura do carneiro é a figura do urso, que ele dava a cabeçada para o lado. No sonho anterior, quem era o urso? Medos e Persas. Por isso que esse carneiro aqui tem 2 chifres, um representando Medos e os Persas, uma aliança de 2 povos, da região da Média, né? E da região da Pérsia, e um deles se sobrepõe sobre o outro, por isso que um chifre é mais alto. E aí de repente vem um bode, né, em alta velocidade, nem tocava o chão, quase que voando, e atingiu com aquele único chifre
aquele bode que ninguém poderia, aquele carneiro que nenhum animal poderia resistir, aquele império que nenhum outro império conseguia resistir. E aí nós temos aí que o que aconteceu com o carneiro quando esse bode atingiu ele. O versículo 6 diz: dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, que é o rio da Babilônia, certamente, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Versículo 7 diz: viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele, do bode. Interessante, né, irmão? Um carneiro que nenhum animal conseguia vencê-lo na sua região, no seu domínio, dava cabeçada por todo lado, até para o ocidente. O bode veio de lá do ocidente e acertou o carneiro, e o carneiro não teve poder para resistir. Deus derruba um poder parecendo forte, colocando outro poder no lugar, e ele não consegue resistir. Agora veja o que acontece ainda mais. Depois que o bode fez esse desmantelo com o carneiro, o bode se engrandeceu sobremaneira. Então o bode agora se engrandeceu, o carneiro se engrandecia, o bode se engrandeceu, Nabucodonosor se engrandeceu. E aí aconteceu o quê? O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Quando o bode se engrandeceu, na sua força, o seu chifre quebrou-se. Quando o homem começa a se engrandecer, irmãos, chifre é sinônimo de poder. Quando você vê chifre na Bíblia, é sinônimo de poder. Jesus é um cordeiro que tem 7 chifres no livro de Apocalipse. O 7 é o nome de perfeição, de plenitude. Significa que Cristo tem todo o poder. Aqui nós vemos esse chifre sendo quebrado quando ele se engrandeceu. Daí nós temos esse chifre se quebrou, e no lugar desses chifres apareceram, surgiram 4 outros chifres notáveis, um para os 4 ventos do céu. Versículo 9 diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a cidade gloriosa. Que cidade gloriosa é essa? A cidade gloriosa aqui é Jerusalém. Um desses chifres se tornou grande e poderoso, especialmente para o oriente e para a cidade gloriosa. Esse chifre, versículo 10 diz que cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Veja esse chifre que era tão pequenininho. Ele cresceu para o lado da cidade gloriosa e ele atingiu o exército dos céus. E alguns das estrelas do céu lançou
por terra e pisou nelas. Que complicação, né, irmão? O que essas estrelas, alguns poderiam fazer um paralelo com o Apocalipse, pensar que é as estrelas do céu e os anjos que caíram, mas na verdade essas estrelas, elas se referem ao povo de Deus. O livro de Apocalipse diz que os ministros do Evangelho são estrelas nas mãos direitas de Deus. Quando diz que alguma dessas estrelas ele derrubou desse exército dos céus, significa o povo de Deus, e algumas dessas estrelas ele deitou por terra e o pisou. Significa que ele foi contra a cidade gloriosa e pisou e matou muitos judeus, muitos servos de Deus que eram estrelas no céu. A palavra estrelas, se referindo aos homens, não é muito estranha. Cristo mesmo é estrela de Davi. Davi mesmo tem a sua representação, a cidade de Jerusalém tem a sua representação na bandeira por uma estrela. Tanto é que quando nasce uma criança, muitas pessoas têm o hábito de fazer o quê? Uma estrela, como uma tatuagem de uma estrela, como uma lembrança do nascimento daquela pessoa. Quando você vai nos túmulos, você vê uma estrela e uma cruzinha, uma estrela marcando o nascimento e uma cruzinha marcando a data da morte das pessoas. Então, as estrelas associadas aos homens, não somente aos anjos, não somente aos astros do céu, né? Tanto é que os falsos profetas são chamados de estrelas errantes, de estrelas que não têm firmeza, de estrelas que vagam pela negritude do céu. Elas entram em combustão e depois elas se apagam, né? Fogo de palha, né? A falsa fé, ela é somente um fogo de palha, como uma estrela cadente em combustão, né? Pegando fogo, né? Então, as estrelas do céu aqui, o exército do céu, se refere aos habitantes da terra gloriosa, a quem esses pequenos chifres que cresceu para aquelas bandas, pisou e os destruiu. O versículo 11 diz assim, irmão: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que é que esse homem fez? Ele se engrandeceu de tal maneira que ele quis o lugar do príncipe do céu, e o sacrifício que era prestado ao príncipe do céu e o santuário ele derrubou e deitou abaixo. O versículo 12 diz: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ou seja, o que ele quis fazer, ele conseguiu fazer. Esse pequeno chifre aqui, irmão, o grande chifre, é uma representação de Alexandre o Grande. Quando ele morreu, esse grande chifre foi quebrado e o reino foi dividido em 4 pequenos chifres. E daí, um dos pequenos chifres, ele cresceu para o lado da cidade santa e perseguiu e matou os judeus e proibiu o sacrifício e queimou a lei do Senhor, queimou a palavra de Deus. Quem fosse encontrado com cópia da escritura seria morto e a escritura seria queimada. E ele deitou para o chão a verdade, deitou no chão o sacrifício ao Senhor, ao príncipe do céu. E tudo que ele fez, ele prosperou. Ele fez o que ele quis. A história desse homem está registrada no livro católico, né? Ou no livro
faz parte da igreja da Bíblia Católica, no livro de Macabeus, capítulo 6 e o capítulo 9 do segundo a Macabeus. A história de Antíoco Epifânio. Ele chamava de Epifânio porque ele se dizia o próprio Deus, querendo ocupar o lugar de Deus. Daniel viu esse sonho, teve essa visão, e aí ele quer uma explicação dessa visão. Versículo 13 diz assim: depois ouvi um santo que falava. No capítulo 7 ele viu um vigilante. A visão de um vigilante, de um anjo, era uma visão de juízo. Agora ele ouve um santo falando, a mesma imagem de um vigilante, ou semelhante a ele. E disse outro santo àquele que falava. Ele dizia assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, quando o santuário foi entregue e o exército foi pisado? Até quando durará? A gente vê o eco de Apocalipse quando a alma dos santos, vestidos de vestes brancas, debaixo do trono, fazem a mesma pergunta, dizendo: até quando durará? Aqui é um vigilante, é um santo no céu, perguntando ao santo que falava, que revelava a visão, dizendo que a cidade foi entregue, o santuário foi entregue, e o exército desta cidade e o povo dessa cidade foi entregue para ser pisado. Até quando? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Antíoco, dizem que ele chegou a sacrificar porco no templo, colocou imagem pagã no templo, do deus grego, Zeus. Aí termina a revelação, né? E aí o versículo 15 diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Quando a gente lê a primeira vez, a gente não entende muita coisa. O que é esse carneiro com 2 chifres? Que o bode com um chifre bate nele, o chifre depois quebra, e depois nasce 4 chifres, um chifre cresce para o lado da terra gloriosa. Você começa a ver a narrativa e você não entende o que significa. É por isso que muita gente não entende a palavra de Deus, não entende a Escritura. É mais fácil entender mentira, mais fácil entender conversinha dos outros. É mais fácil as pregações que são pregações de autoajuda, de conversinha que não tem nada a ver com a Escritura, né? Mas entender palavra a palavra da Escritura não é do interesse de muita gente, não é do interesse de muitos pregadores, não é do interesse de muitos. Daniel, quando teve a visão, ele procurou entendê-la. E aí o versículo 15 ainda diz: e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então, quando ele procurava entender a palavra, apareceu alguém com a aparência de um homem na frente dele. E o versículo 16 diz: eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse:
Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele ouve alguma voz que grita e diz: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel teve a visão e não entendeu. Quando a gente lê a primeira vez, que não entende claramente, procurando entendê-la, foi-lhe dado a graça dele ouvir uma voz e uma ordem ao anjo Gabriel, ao arcanjo Gabriel. Quem é Gabriel, irmão? Dois nomes de anjos são mencionados na Bíblia muito claramente. Miguel é o arcanjo que faz guerra, aparece sempre em cenários de guerra. E o Gabriel, que é o anjo, que é o mensageiro, foi o anjo que veio a Maria e anunciou o nascimento do Messias. Gabriel era o mensageiro e Miguel o arcanjo guerreiro, né? E então Gabriel é dado a ele a ordem de revelar a Daniel aquela visão que ele teve. Veja aí o versículo 17, irmão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Quando os anjos apareceram a João Apóstolo, ele desmaiou, ele caiu com o rosto prostrado no chão. Aqui Daniel tem a mesma atitude. Eu acho interessante, irmão, a falta de reverência e de temor de muita gente louca por aí, que usa o nome de Deus em vão. Tem até músicas, né? Dos anjos andando, girando, subindo e descendo por toda direção por aí, né? Esse anjo apareceu perto de Daniel, ele ficou amedrontado. Você vê alguns movimentos evangélicos aí, que diz que vê anjo, que anda com os anjos, que fica pulando, né? Perto dos anjos. Fica a maior folia, euforia, né? Os anjos, quando aparecem na Escritura, eles causam temor. Basta a gente ler um pouco a Escritura, que a gente vai ver quase todas as vezes que os anjos aparecem, ou os homens desmaiam, ou os homens empalecem de medo, ficam tremendo, amedrontados, o joelho batendo no outro. Às vezes a Escritura revela até expressões assim. Esse anjo falou com ele, o Gabriel falou com Daniel. Falava ele comigo, versículo 18, falava ele comigo quando caí sem sentidos. Ou seja, ele desmaiou, irmão, de medo, mesmo depois que o anjo disse a ele: tenha calma. Ele desmaiou de medo. Eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. O anjo colocou ele de pé de novo, né? E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. No último tempo da ira. Aqui a expressão tempo do fim é o tempo da ira, né, de Deus contra o seu povo que tinha sido levado ao cativeiro. E o tempo de fim da ira antes de vir o Messias. Não é simplesmente a ira final da consumação dos séculos, mas a vida de Cristo também aponta para ela. Mas o tempo da ira de Deus que tinha levado o seu povo para o cativeiro. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Ao tempo determinado do fim. Aquele cordeiro com 2 chifres, veja ele, vai explicar agora a Daniel. Versículo 20. Aquele cordeiro com 2 chifres
que viste são os reis da Média e da Pérsia. 2 chifres, o rei da Média e da Pérsia. Só que um cresceu mais do que o outro. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Quem era o rei da Grécia? Alexandre o Grande. Quando o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Não com a mesma força de Alexandre o Grande. Irmãos, dizem que a Pérsia, ela levou 25 anos para construir o império. Em menos de um mês ele foi destruído. A Pérsia levou 25 anos para chegar no auge da sua grandeza, da sua força, do seu império. 25 anos. Não foi 4, não foi 8, não foi 10. Foi 25 anos. Em menos de um mês, a Grécia destruiu a Pérsia. Tal era a grandeza de Alexandre o Grande e o poder do rei da Grécia. Mas quando ele foi destruído, o reino foi dividido em 4 poderes, por isso 4 chifres. Agora veja aí, versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Então, no final do reinado de Alexandre, o reino dividiu em 4, e no final da sua fraqueza, apareceu esse chifrezinho pequenininho, que era um rei feroz de catadura. O que é catadura, irmão? Catadura é a mesma palavra que seria o sentido de cara dura. De cara dura. É um rei de rosto duro. Ele era feroz e ruim. Ruim. A cara dura. Ele era, além disso, especialista em intrigas. Tinha especialização em intriga, né? A palavra intriga, ele dá a entender que ele era a pessoa que tramava. Ele fazia transações complicadas. E ele jogava fazia muitas tramas. Jogava muitos contra outros e ele conseguia assim aumentar a sua força, o seu poder e minar a força dos seus inimigos. O versículo 24 diz que esse especialista em intrigas, o poder dele era grande é o seu poder, mas não por causa da sua própria força. Grande era o seu poder, mas não por causa da sua própria força. Era Deus quem dava a ele essa posição. Era Deus quem dava a ele essa posição. E era concedida a ele
esse status, né? A força dele dependia de outros, não era dele próprio. E vinha do próprio Deus como instrumento de purificação do seu povo. Diz que nesse período foi o período em que o povo de Deus foi desafiado a ser fiel. Porque quem fosse encontrado com a Escritura seria morto. Deus estava pondo à prova, no tempo final de sua ira, o seu povo. Com menos coisa, meu irmão, muita gente apostata da fé. Menos coisa. Uma geração de crente infiel. De crente que só desagrada a Deus. E uma fé tão fraca quanto ninguém sabe o que, né? Temos nem adjetivos que possam ser comparados. Bem, irmãos, o povo de Deus foi provado nesta situação. Por isso que houve uma revolta dos macabeus naquele período. Veja que ele diz, ele causaria estupendas destruições. Tanto é que ele derrubou a verdade no chão, ele derrubou o templo no chão, a adoração no chão, os sacrifícios. E o versículo diz que prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Destruirá os poderosos e o povo santo. Ele causaria destruição por onde ele passasse. Versículo 25 diz: por sua astúcia, por suas tramas, por sua estratégia maligna, perversa, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, fará com que o engano avance, progrida, tirará proveito do engano, conduzindo esse engano aos resultados dos seus próprios interesses, na fraude, no engano, nas tramas, acabando tanto com os poderosos como com o povo santo. No seu coração se engrandecerá. O carneiro se engrandeceu, o leão se engrandeceu, Nabucodonosor se engrandeceu, o rei da Pérsia se engrandeceu, Alexandre se engrandeceu, e esse pequeno chifre agora se engrandecendo, querendo ser até igual a Deus, Antíoco Epifânio. Epifania é a palavra que significa aparição de Deus. Ele se achava o próprio Deus, queria até a adoração do próprio Deus, derrubando o sacrifício de Deus no chão, queimando, destruindo a verdade de Deus, a palavra de Deus, colocando no lugar a fraude e o engano, pela sua astúcia. E faria o que? Prosperar o engano, fazendo o engano avançar, prosperar, crescer. O engano é sinônimo também de traição. No seu coração se engrandecerá, se tornando altivo, se achando poderoso, importante, louvando a si mesmo, se achando suas obras magníficas, as suas grandes realizações. Eu acho interessante, irmão, porque os governantes, eles gostam de gabar-se do que eles fazem.
Os imperadores eram assim, os reis eram assim. Meu governo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Quando não, eles fazem promessa: no meu governo farei isso, farei isso. E aí, eles mostram a sua grandeza, tentam engrandecer-se. O livro de Provérbios diz: buscar a própria honra não é honra. A gente viu recentemente nas quarta-feiras, né? Mas os homens, eles querem louvar-se a si mesmos, se achando poderosos, chefes supremos, de tudo e de todos, né? Aqui era dos poderosos, do povo santo, da cidade santa, da cidade gloriosa, do exército dos céus. E o que é que esse homem faria? Destruiria muitos. Destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Tem gente que está despreocupado, sossegado, tranquilo. Não vê o perigo da maldade e da injustiça dos homens. Muitos poderosos foram destruídos por Antíoco Epifânio. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Mas aí acontece algo, irmãos. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, aí acontece algo. Versículo 25. O que é que acontece? A semelhança dos outros será quebrado sem esforço de mãos humanas. Será quebrado sem esforço de mãos humanas. É Deus quem coloca o homem no poder e é Deus quem tira. Todas as tramas dos homens não teriam menor êxito se o Senhor não estivesse confirmando aquelas obras, aquelas ações. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É Deus que levanta e quem abate. É Deus que coloca e que tira os homens do poder. Não é as tramas dos homens, não é os acordos, não é a fraude que consegue tirar ou colocar os homens no poder. E tudo isso são apenas instrumentalidades. Epifânio, ele não conseguiu prosperar por causa da sua astúcia. Veja que o texto diz que ele era astuto, que ele era especialista em fazer tramas, mas a sua força não vinha dele próprio. E veja que ele não consegue, com a sua astúcia, com as suas tramas, com a sua especialidade, com o seu poder, com a sua grandeza, manter-se no poder, porque ele é destruído não por mãos humanas, ele é deposto não por mãos humanas, ele é quebrado sem esforço de mãos humanas. Sem esforço dos líderes, dos poderosos, ou mesmo dos santos. Sabe como morreu Epifânio? Dizem, no livro de Macabeus, fala um pouco da situação dele no capítulo 6. Ele entrou em depressão. No capítulo 9, segundo Macabeus, diz que ele também foi acometido de enfermidades. Como começou essa situação?
ele foi fazer a guerra contra uma cidade até pequena, achando que ia ser, que ninguém poderia resisti-lo lá, perdeu a batalha, voltou humilhado. Um homem que se achava Deus, voltou humilhado, fugido. Isso abalou demais o ego dele. Dizem que ele não queria mais cuidar da higiene pessoal. E depois ele adoeceu. E perto de morrer, ele escreveu até aos judeus, pedindo desculpa pelos males que ele havia feito, para que os judeus aceitassem seu filho como rei naquela região, e acabassem a sedição, as revoltas. Mas ele não reconheceu as atrocidades abertamente, claramente, que ele havia feito. Daí, irmãos, aconteceu que ele foi ficando abatido, e ninguém precisou nem matá-lo. Ele mesmo se entregou à morte pela tristeza e angústia que abateu o coração e a mente dele. E o texto diz aqui que ele seria, Daniel recebe essa palavra de Deus, essa revelação que foi dada a ele, de que ele se levantou-se contra o príncipe dos príncipes, seria quase a expressão, contra o rei dos reis. Mas ele foi quebrado, sem esforço de mãos humanas. Ele foi destruído, despedaçado, destronado, esmagado, e o seu governo interrompido. O versículo 26 diz: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Talvez por isso Daniel ainda não tivesse revelado nos dias de Belsazar. Só revelou depois, nos dias de Dário e Ciro. Interessante que esse texto aqui, a maioria do texto de Daniel foi escrito em aramaico. Esse texto aqui ele volta a escrever em hebraico. Depois de muito tempo ele volta a escrever em hebraico, mostrando ao povo de Deus a revelação que ele recebeu. O versículo 27 diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Irmãos, diante da injustiça que nós vemos muitas vezes nossa volta no mundo, impérios ditadores, cruéis, perversos, onde a fraude, a injustiça, a trama, ela dá o seu largo curso, a gente enfraquece. Daniel enfraqueceu-se quando ele ouviu a revelação da verdade. Ele enfraqueceu e até ficou doente alguns dias. O Epifânio enfraqueceu, desanimou e adoeceu que morreu. Daniel enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Mas o versículo 27 ele termina dizendo: então me levantei e tratei dos negócios do rei. Mesmo ele sabendo, aqui ele está falando dos dias de Belsazar, quando ele recebeu aquela revelação, e ele enfraqueceu, ficou enfermo, mas depois ele se
ele se levantou e tratou dos negócios do rei. Irmão, a gente pode ficar entristecido, abatido, quando nós criamos expectativas, podemos ficar ansiosos por um tempo, desanimados, mas a gente tem que levantar e seguir em frente com nossos afazeres. Qual era o afazer de Daniel? Cuidar dos negócios do rei. Quais são os nossos afazeres? Cuidar da nossa casa e das nossas coisas. A gente não pode desanimar e cruzar os braços diante das dificuldades, diante das injustiças, das maldades humanas, das frustrações das nossas expectativas. O versículo 27 ainda diz: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Mesmo depois de que ele recebeu a revelação e a explicação da revelação, ele ainda ficou nesse estado de querendo entender o porquê das coisas, o porquê de certas coisas, o porquê daquela visão. Não havia quem entendesse. Às vezes pode parecer que o mal prospera, que o mal está prosperando, ou que vai prosperar. Se a gente pensa que o mal triunfou, se a gente pensar que o mal triunfou, isso será evidência de que nós não conhecemos o nosso Deus, que governa e dirige tudo, tanto o bem como o mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para um fim determinado por Deus, para um propósito estabelecido por Ele. Seja a quebra da idolatria do coração dos homens, seja a purificação de sua fé, seja aqui foi a purificação do santuário do povo de Deus, seja para a disciplina, para a humilhação dos homens, seja para que os homens busquem mais a Deus, seja qual for o propósito, Deus dirige todas as coisas conforme o seu determinado e imutável querer. Quando nós pegamos o que são decretos de Deus? Decretos de Deus são os seus atos sábios, livres e santos do conselho de sua vontade soberana. O decreto de Deus são os seus atos sábios, livres. Deus não precisa dos homens para executar a sua vontade. Deus não precisa do exército dos homens. Ele opera com o exército dos céus e o exército da terra, se Ele quiser. E Ele frustra também os homens. E a Ele está, na mão deles está os escudos dos homens da terra e as suas espadas. Os decretos são os atos sábios, livres e santos do conselho da vontade de Deus, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente, não tem como mudar, predestinou tudo o que acontece. Deus predestinou tudo o que acontece, desde o princípio da criação até a eternidade, especialmente com referência aos anjos e aos homens. E o que é a providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Até quando o homem se engrandece a si mesmo, Deus governa as suas ações, porque
Essa glória precede a ruína. A ruína temporal e a ruína final. Deus governa e dirige todas as coisas, e o livro de Daniel tem mostrado isso para nós, irmãos. Que Deus tem um controle absoluto sobre tudo, sobre todos os governantes. Deus anunciava coisas a Daniel, a Nabucodonosor, a Ciro, a Belsazar, tudo, antes mesmo, séculos antes de acontecer. Há um texto antigo, que fala de uma oração de Nabonico, o pai de Belsazar. Está num dos rolos do Mar Morto, e diz assim: as palavras da oração de Nabonico, rei da Babilônia, o grande rei, orou quando, pelo decreto divino, foi afligido com uma úlcera fértida, enquanto estava em Temane. O rei, ele estava em Temane, a gente viu a semana passada que o filho dele ficava governando, e Nabonico ia para outra cidade. Nessa cidade, ele diz que por decreto divino, ele foi acometido por uma enfermidade, uma úlcera que fedia. Dizem que Antíoco Epifânio fedia tanto que os seus soldados, que não queriam carregá-lo, eram obrigados ou mortos. E aí ele escreveu o seguinte: eu, Nabonido, fui afligido por uma úlcera fértida durante 7 anos. E porque Deus a colocou em mim, e eu o busquei, e ele me curou. E um profeta perdoou meu pecado. Alguns na história acreditam que se refere a Daniel. Esse profeta era um judeu, do exílio judaico. E ele me disse: proclame isso e escreva isto para dar honra e majestade ao nome do Deus Altíssimo. Assim escrevi isto: eu fui afligido enquanto estava em Temane com uma úlcera fértida por um decreto do Deus Altíssimo. Durante 7 anos orei diante dos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra e barro, porque presumi que eles eram deuses. Mas nenhum deles curou o rei. Quando ele orou ao rei, ao Deus verdadeiro, e consultou o profeta do Senhor, um judeu exilado, ele teve seus pecados perdoados e ele foi curado por Deus. Deus engrandece e humilha os homens, irmão. É Deus que engrandece e humilha os homens. Deus faz isso também por meio de tramas políticas e até fraudes, astúcias, acordos, tramas, porque Deus humilha os homens e Deus exalta os homens. Mas não pense que o mal perseverará. Não pense que o mal continuará sendo engrandecido. Viu o que fala acerca de Antíoco? Ele fez prosperar o engano, e a verdade ele pisou no chão, derrubou no chão.
mas depois ele foi julgado por Deus e foi tirado do poder, não por mãos humanas. Não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Ele guia as ações dos homens, tanto de ousadia como de covardia. Deus abate o coração dos homens e humilha os homens e tira do povo toda a esperança nos homens, para que eles olhem e tenham esperança somente em Deus. O ímpio confia na força dos seus cavalos, nos seus escudos e nas suas espadas. O povo de Deus confia no Senhor. Golias podia confiar na sua armadura e no seu tamanho. Sua espada era pesadíssima. Não diz que ele teve ousadia e coragem de tirar a armadura para brigar com Davi pequenininho. Mas diz que Davi, com 5 pedras, tinha rejeitado a armadura do rei Saul e a sua espada, que ele não podia nem se mexer com aquilo. E Saul deveria ser alto e forte também, porque era alguém que chamava a atenção no exército de Israel, quando ele saía para as batalhas, além de bonito. Davi disse: em nome do Senhor, destruiria o Golias, e assim fez. É Deus quem dá a vitória, é Deus quem abate, é Deus quem exalta os homens, é Deus que exalta até os homens ímpios por um tempo, com um propósito sábio, justo e bom no final de tudo, da sua vontade soberana e absoluta. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de nesse ano que se inicia, termos essa consciência de que o bem e o mal estão nas mãos do Senhor, e tudo prospera no limite que Ele determinou. Tanto o mal prospera no limite que Ele determinou, como o bem prospera até o ponto que Ele também determinou. Que aprendamos com a história do povo de Deus. Havia livramentos e havia período de bonança. Depois havia apostasia e incredulidade. Havia período de crise, de disciplina, de humilhação. Porque muitos abandonam a Deus para confiar nos homens. Confiemos somente em Deus, que tem em suas mãos as ações e a vida de todos os homens. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nosso cenário no livro de número 346.